Oi, eu sou o Cassiano. Eu sou a Rita. E você está no canal Casal Animes, um canal que nós criamos para debater, refletir sobre as nossas principais obras, né, as que nós mais gostamos, as que nós mais nos identificamos, né, desde uma perspectiva psicológica, filosófica, histórica, tentando sempre aprofundar e tirar algo a mais dessas narrativas. O trabalho que a gente vai falar hoje, ele é algo que prometeu dar continuidade a uma das nossas obras favoritas, só que ele foi totalmente incapaz de fazer isso, que é Boruto, né? Enquanto uma continuação de Naruto. E é bom deixar claro que é impossível falar de Boruto sem fazer referência, sem fazer comparações, traçar paralelos com Naruto, uma vez que uma obra nasce necessariamente da outra, é uma continuação de universo, de personagens, de histórias. Então, muitas pessoas tentam separar uma coisa da outra, mas é impossível, porque narrativamente elas estão intrincadas, né? Dito isso, antes de entrar propriamente em Boruto, falar um pouco sobre Naruto, porque é a nossa obra, talvez até mesmo a favorita, mas certamente uma das mais, caso não seja a favorita, né? Mas isso não é tão importante assim. E o ponto de Naruto é que ele, apesar de ser um shonen, né, apesar de ser um anime de luta, ele transcende e muito o universo comum desse tipo de narrativa. A gente entende muito Naruto como uma obra antropológica. O que eu quero dizer com isso? Anthropos vem do grego, que significa ser humano, né? E logia significa discurso, sentido, lógica, né? Então, antropologia é um ramo das ciências humanas que estuda o que é o ser humano enquanto tal, né? E como ele se manifesta na sociedade que ele mesmo cria. E essa obra, ela é capaz de abordar toda uma concepção antropológica na medida em que ela vai iniciando, né, o seu núcleo ali num período praticamente tribal, que é aquele do Hashirama, do Madara, né, e vai mostrando como a sociedade vai se construindo politicamente, né, e como essas interações políticas vão refletindo nas subjetividades dos protagonistas, né, e como isso tudo vai gerando uma associação de situações-chave que vão dando os rumos da história, né, e vão sempre se tornando cada vez mais e mais complexas. Então, Naruto ele tem uma riqueza humana, uma riqueza assim de compreensão de sociedade e de ação política que poucas obras realmente conseguem abarcar, seja no nível sociopolítico, como eu falei, ou seja no nível humano, subjetivo, mostrando como aqueles personagens, e a gente pode citar, como eu falei, o próprio Madara, né, o Hashirama, Minato, enfim, todos os protagonistas, que são vários protagonistas, a gente pode chamar, né, que existem em Naruto, todos eles sempre têm um ponto de inflexão relacionando a personalidade deles e o que eles devem fazer em relação à sociedade, né, que eles vivem, a posição que eles ocupam. Então existe sempre um elemento de tensão em Naruto, sobretudo nos protagonistas, né, que é a posição do herói, né, que nem sempre é um herói tão arquetípico, tão solar, né, mas a posição do herói em relação aos seus deveres éticos para com a sociedade, né, e os efeitos que aquilo pode causar. Então nós temos o exemplo talvez assim mais radical dentro de toda a narrativa, é o Itachi. Ele é uma figura extremamente complexa, extremamente cheia de camadas e ambivalente, né? Ambivalente significa o quê? Que ela tem dois valores, né, que não necessariamente eles harmonizam, mas eles existem ao mesmo tempo, né, no mesmo ser. E o Itachi é a representação disso, porque tudo o que ele faz, todas as ações que ele toma, né, e todos os traumas que ele acaba causando para si, emocionalmente, e para o seu irmão, para o Sasuke, todos eles são em decorrência de escolhas políticas.
né? Escolhas políticas que ele, como uma figura acima da média dentro da sua sociedade, do seu clã, teve que assumir desde muito cedo. Então toda essa construção, ela é tão realista, ela é tão detalhada do ponto de vista emocional e mental, que é impossível resumir a obra de Naruto a um simples shonen. Ela é muito mais, ela envolve todas as características de obras extremamente complexas. Sobre Naruto ainda, como ele falou, é uma obra extremamente completa, né? Se tu viu todos os episódios e tu não chorou, tu tá com algum problema. Porque é um anime extremamente marcante, emocionante e, como já foi dito, né? Além das questões políticas que são bem comparativas com a vida real também, ele é aquele anime que eu digo que é um anime pra vida também, porque todas as esferas, cada camada, que são inúmeras, né? Todas condizem em alguma parte com a realidade, né? E ver que cada personagem tem uma história, tem uma camada, que nem tudo que a gente tem às vezes uma predisposição a ir contra um personagem, por exemplo, o Sasuke. No começo tu acha que o Sasuke é um daí com o tempo tu vai percebendo por que ele é assim. Então tem toda essa questão da psique do personagem também, que tu consegue entender, identificar, e tu pensa quão rica é a obra, porque são vários personagens e todos são trabalhados de uma forma perfeita. Até tem algumas pessoas que criticam, né, que as personagens femininas não são trabalhadas, mas eu discordo, porque as que estão em ação ali foram bem trabalhadas, e que foram as principais ali dentro dos arcos, né? Então isso eu acho que não desmerece a obra, né? Fora questões que não se vê hoje em dia também, como o respeito ao professor, né? O respeito mesmo à hierarquia. Então são várias questões que são polêmicas hoje em dia, ser falado, né? Que é o politicamente correto, não falar sobre, mas que, se vocês forem pensar, faz sentido, né? Por uma organização melhor da sociedade também, né, onde se tem respeito principalmente pelos professores que formam todas as profissões, né. Que mostra como as instituições políticas se desenvolvem desde o início, né, em Naruto. Exato. E a importância de figuras de respeito e de, digamos assim, de poder, mas um poder que não está dissociado da ideia de responsabilidade para com aquele grupo, né? Que é o que é muito, digamos assim, reforçado, né, na figura dos senseis em Naruto, né? Porque eles sempre são, em última instância, sempre figuras sacrificiais, né? Eles têm o poder, a autoridade, e eles, por ocupar essa posição, eles levam a sua vida, a sua existência até o limite para que eles consigam atingir o objetivo deles, que é passar aquele conhecimento e aquele desejo, né, político para os seus alunos. Então isso é muito rico, né? É um contexto assim extremamente rico sobre várias perspectivas. Enfim, eu acho que já deu para, na verdade, ter né, através dessa pincelada, uma noção de o quão Naruto é complexo, sendo que a gente praticamente não falou nem de 0,1% da obra, né? Mas tendo em vista isto, o que peca em Boruto, né? O que faz Boruto ser tão inferior a Naruto, de um ponto de vista mais prático? O que nós acreditamos, num primeiro momento, é a mudança, digamos assim, de horizonte narrativo que Boruto teve se comparado a Naruto. Né? Como eu já falei, Naruto ele tem um viés antropológico de estudo, reflexão, compreensão de como a sociedade se estrutura, ao passo que Boruto deixa de ter esse viés e se foca exclusivamente na pauta dos Otsutsuki, né, dos alienígenas do passado. Isso porque foi uma escolha arbitrária do Kishimoto. Não era obrigado a pegar, né, essa linha narrativa. Ele não tinha assim uma necessidade substancial de fazer isso, simplesmente porque a história já tinha por si só um universo extremamente complexo para que, após
o final de Naruto Shippuden, ali, com o arco da Kaguya finalizando, ele não precisava, não era como se houvessem assim, furos do ponto de vista da continuidade da história, caso ele não tocasse mais no assunto dos Otsutsuki, né? Mas porém ele resolveu afunilar dentro desse nicho e criar todo uma bússola, né? Uma orientação quase que exclusiva a partir desse tema, o que fez com que todo aquele universo político complexo de Naruto se perdesse, ele foi minguando, ele foi perdendo força e relevância, né? E por consequência, né, da mesma forma que as situações políticas elas alimentavam as questões emocionais e psicológicas dos personagens no campo individual, né, o contrário também acontecia. E quando um lado começou a se perder, o outro também foi enfraquecendo. E de modo que Boruto se tornou realmente uma história que não passa de um shonen. É uma história rasa, infantil, que se comparada à sua origem é extremamente inferior justamente por isso. Eu acredito que Kishimoto errou 100% nos primeiros episódios ali, quando ao invés do Naruto subir e assumir como Hokage, acontece uma situação ridícula ali, da filha dele dar um golpe nele, ele ficar desacordado, e quem faz isso é o Konohamaru, que é como se fosse discípulo dele, né? Eu achei um desrespeito com a própria obra, né? Porque tem todo esse trajeto heróico, né, dele, de poder se tornar Hokage. A partir do momento que Kishimoto transforma isso em nada e coloca uma situação totalmente de história infantil, isso me revoltou de alguma forma, porque foi desrespeitoso, né? Então eu acho que o Boruto poderia ter outra pegada, por exemplo, ser mais light no começo e depois ter o Shippuden, que nem vai ter agora, um pouco mais desenvolvido, só que não precisava desrespeitar a própria história do Naruto. Eu acho que se tivesse um começo legal com o Naruto se tornando Hokage e tivesse um desenvolvimento inicial dele como Hokage e depois passar para a história do filho, eu acho que seria muito melhor. Outra questão também é como que numa era de tanta tecnologia, o Hokage tem mais serviço burocrático, né, e com papéis, do que antigamente, né? Então, tornar a história do Naruto como se fosse um pai que não fosse presente, que só se dedicasse ao trabalho e não à família, que era uma coisa que ele tinha como principal também, né? Então, ele tinha como principal no sentido de sentir pela falta. Exato, que ele tinha falta, né? Então, quando tu imagina o Naruto, tu não imagina essa pessoa que o Kishimoto apresentou, né? Em Boruto. Ele descaracterizou. Exatamente. Praticamente tornou ele um personagem pastelão, que não consegue fazer nada em nenhuma esfera e só se tornou mais um, entre aspas, político qualquer, né? Isso também me deixou bem chateada. A profundidade dos personagens também rasa, extremamente rasa. Não quer dizer que tu esteja em um momento, uma era de paz, que nem tá em Boruto, e ninguém tem problemas, ninguém tem situações. Isso não existe, né? Em qualquer história, cada um que for traçar sua própria história vai ter alguma situação de risco ou algum problema que tem que resolver. Não é nada simplesmente nas nuvens, né? Então, isso também me indigna bastante. Outra coisa, músicas, né? No Naruto, tu tem uma perfeição de músicas que tu escuta aquela música, por exemplo, do Pain, do Orochimaru, tu escuta aquilo, tu se impacta com a música, né? Ela fala por si só. Músicas originais. E artisticamente impecáveis. Impecáveis, né? Tem aquelas composições maravilhosas que até hoje eu escuto também. Então são coisas que marcam a obra, né? Que em Boruto também não tem originalidade na obra, né? É só mais uma obra. E isso é algo que me revolta. Tem outras coisas também, mas eu não vou lembrar agora mais. Então, pessoal, recapitulando, só agora finalizando o nosso vídeo, Boruto, se comparado à sua origem, é algo que é totalmente impossível de se desconectar, que é Naruto. Uma vez que tu coloca os dois, né, um do lado do outro, percebe uma queda qualitativa absoluta sobre todos os aspectos da história. Não há nada em Boruto que seja melhor, mais bem feito, mais bem acabado e mais profundo do que Naruto. Tudo é muito inferior e a nossa percepção, a nossa assim, hipótese mais forte
né, saindo do aspecto de que muito provavelmente o Kishimoto simplesmente lavou as mãos e quis ganhar uma grana a mais, né, e literalmente abandonou a obra. Tirando esse aspecto, o que a gente poderia apontar assim, do ponto de vista técnico, né, da narrativa, seja essa mudança de foco, né, de fluxo, de criação de enredo, que deixou de ser a natureza humana se formando, se organizando politicamente e os reflexos disso, né, e passou a ser alienígenas do passado. Né? Talvez, se isso não tivesse acontecido do ponto de vista da técnica narrativa, talvez Boruto não fosse tão ruim quanto de fato é, principalmente para aqueles que acompanharam Naruto. Dito isso, nós, na expectativa quase cega, né, de fã de que a partir desse Boruto Shippuden, né, que é o True Blue Vortex, se torne uma obra minimamente decente, acreditando nessa capacidade, né, que em algum momento aparentemente o Kishimoto teve de criar histórias. Acreditando muito nisso, a gente vai começar a acompanhar o mangá e vai lançar no dia 20 de setembro, que é quando sai o segundo capítulo, né, enfim, de Boruto Vortex. A gente vai fazer uma análise, vai fazer uma crítica e vai soltar um vídeo aqui comentando e pedindo também a opinião de vocês, a interação de vocês, beleza? Diz aí qual é a tua opinião sobre o Boruto, coloca nos comentários, não deixa de ativar o sininho, curte, compartilha também, para ajudar a crescer o canal. E é isso aí, gostou do vídeo? Deixa teu like. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!